Podem sentar-se. Boa noite a todos. Que bom ver vocês aqui. A gente sabe que estamos aí em tempos difíceis de novo, né? Algumas contaminações acontecendo outra vez, algumas pessoas que estão lá em casa também nos acompanhando. Mas é bom ver vocês aqui porque eu fiquei 1 ano e meio praticamente falando aqui só para os bancos vazios, né? E hoje, mesmo que haja menos gente do que de costume, é sempre mais agradável falar para as pessoas aqui. E é bom falar para vocês também, aí acompanhando o nosso culto. Eu fiquei tão acostumado a ficar falando para a câmera durante 1 ano e meio, que quando aconteceu o aniversário da Convenção Batista Carioca, na igreja de Vila da Penha, e o pessoal já estava voltando, e eu fui pregar, tinha lá um pessoal já no auditório, mas eu comecei a falar para a câmera e esqueci completamente que tinha gente ali no presencial, e depois eu precisei lembrar. Então, é bom, é gostoso ter gente por perto, para quem a gente possa falar assim, olho no olho, olhando nos olhos das pessoas. Os olhos aí meio encobertos com as máscaras, não é? Mas é bom poder falar com vocês. E é bom ter vocês aqui, né, numa noite tipicamente do verão carioca, com a noite desse domingo. Eu hoje saí de casa, quando eu abri a porta para vir para cá, eu falei, eu não estou em janeiro e eu não estou no Rio de Janeiro. Estamos em julho e eu estou em São Paulo. Não é? Mas não, é o verão carioca aí, muito surpreendentemente, do jeito que está. Renova-me, é uma súplica. A gente está falando sobre isso durante esse mês de janeiro nos cultos da noite. Renova-me, é um pedido. Eu achei interessante nós fazermos algumas reflexões sobre textos da palavra de Deus que falam em renovação. Primeiro porque nós estamos começando um ano novo. E sempre o começo de um ano é uma expectativa de coisas novas acontecendo, ou de renovações, de mudanças, de transformações. Então, você fazer essa prece, essa súplica, renova-me, no início do ano, é sempre muito oportuno. Já que está começando um ano novo, vamos renovar algumas coisas. Vamos renovar alguns propósitos. Vamos renovar alguma maneira de ser, alguma maneira de fazer. Vamos renovar alguma coisa na nossa vida. Vamos renovar algo no nosso convívio familiar, na relação com as pessoas. Vamos renovar algumas metas, alguns alvos. O que não falta é um ambiente, um marco, que propicia a gente a pensar em renovação. E também porque, muito especialmente, a gente saindo desse período em que estivemos aí, e também uma série de coisas para retomarmos. É claro que, porque nós somos humanos e somos falhos e frágeis, é claro que bate um abatimento. Não é? É claro que às vezes nos alcança um desânimo. É claro, ninguém é de ferro. Há momentos na vida assim, em que a gente fica cansado. Fica cansado de bater na mesma tecla. Fica cansado de insistir com a mesma coisa. Fica cansado de procurar um emprego que nunca aparece. Fica cansado de tentar organizar a vida financeira que nunca se organiza. Fica cansado de ter que suportar certas situações que não mudam. Ou de ter que conviver com pessoas que a gente está vendo que precisam mudar e não mudam. E aí tem certas situações que a gente vai vivendo e que vão tendo uma recorrência, uma repetitividade, e aquilo vai cansando a gente, vai abatendo a gente, vai minimizando as nossas esperanças, as nossas expectativas, nosso ânimo.
Aconteceu isso com muitos personagens bíblicos. Aconteceu isso de diversas formas em várias narrativas bíblicas. E acontece com a gente. Aconteceu com grandes servos do Senhor, com pessoas ao longo da história da igreja que fizeram coisas importantes para a igreja de Cristo e passaram momentos de depressão, passaram momentos de tristeza. O Charles Spurgeon, que no século XIX foi o maior pregador batista da Inglaterra, ele pregava no domingo, na segunda-feira o seu sermão saía na primeira página do jornal londrino. O Charles Spurgeon lidava com um problema de gota no joelho, que o deixava abatidíssimo. Quando aquilo vinha com uma crise grande de dores, ele ficava para baixo, ele ficava perguntando, por que está acontecendo isso agora? Quando mais eu preciso de saúde, esse problema não resolve. Eu precisando estar bem, me sentindo bem. A gente sabe como é que situações de saúde abalam o emocional da gente. A gente sabe, quando o corpo não está bem fisicamente, as emoções também não estão. Quando a gente está lidando com uma doença, com um problema de enfermidade que não resolve, que não tem termo, que não tem desfecho e aquilo fica se prolongando, um diagnóstico que não sai, uma cirurgia que é feita e tem que ser refeita, ou que deixa marcas que a gente carrega sempre. Todo mundo lida com questões de abatimento de alguma forma. E renova-me então é um pedido que qualquer um de nós pode fazer, em qualquer situação. Eu comento lá em casa às vezes e costumo dizer para as pessoas, tem uma filosofia de vida, ou na vida, que a gente tem que lembrar, que é a mais pura realidade. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um, em qualquer tempo. Não é fácil a gente encarar isso, mas é uma realidade. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um e em qualquer tempo. Vocês vejam aquele acidente de ontem. Quem é que num daqueles barcos podia imaginar que ia cair uma parede de pedra em cima deles? Estão ali passeando, estão ali se divertindo. Se você perguntasse para aquelas pessoas, como é que você acha que você vai morrer um dia? Talvez a pessoa dissesse, eu acho que pode ser que eu morra de uma doença, pode ser que eu morra atropelado. Mas nenhum deles com certeza diria, eu vou morrer porque vai cair uma montanha na minha cabeça. Com certeza nenhum deles diria isso. Porque está na área do total improvável, da surpresa total. Mas faz parte da vida. E acontece. A natureza é amoral. As coisas que a natureza faz não têm uma moralidade, não tem um sentido. Você tem duas placas tectônicas aqui, que se acomodam. Se tem uma cidade construída em cima dela, aquelas placas tectônicas não têm nada a ver com isso. Elas se acomodam e quem está construído em cima, infelizmente, é vítima das consequências daquela acomodação. É o que a gente chama de terremoto. São circunstâncias da realidade da vida. E isso, às vezes, abate a gente. Coisas que acontecem na nossa vida que a gente não estava esperando que acontecesse. E se dá. Então, todos nós, com qualquer um, em qualquer tempo, pode acontecer qualquer coisa. Ninguém está livre de absolutamente nenhuma dessas surpresas. E quando acontece na nossa vida isso, e quando não é propriamente com a gente, mas é com um querido nosso, com alguém que amamos, aquilo nos abate, aquilo nos deixa perplexos, aquilo nos deixa espantados. Então essa oração, renova-me,
ela é uma oração sempre contemporânea. Aconteceu lá com os personagens bíblicos de precisarem da renovação de Deus para continuarem vivendo, para continuarem caminhando, para continuarem andando, apesar das grandes tragédias, dos grandes problemas, das grandes surpresas que a vida nos proporciona. E a gente precisa parar, respirar fundo, renovar as forças para continuar. Mas aí vem o lado bom, que é o seguinte: nós não estamos sozinhos, nós temos conosco aquele que ressuscitou dos mortos. E aquele que saiu do túmulo, ressuscitou dos mortos, tem poder para renovar o nosso ânimo, tem poder para renovar a nossa disposição, tem poder para renovar a nossa motivação. A gente começou a ver isso semana passada na profecia de Isaías, capítulo 40, aquele texto belíssimo de Isaías 40. Hoje eu quero ir para um outro profeta, que é o profeta Sofonias. Se você quiser acompanhar a leitura que eu vou fazer, se você me perguntar onde é que está Sofonias, eu digo, olha, acha Abacuque e depois você tem Sofonias. Aí você pergunta, mas onde é que está Abacuque? Eu digo, ache Naum. E aí você vai achar Abacuque, e aí você vai achar Sofonias. Mas cadê Naum? Começa lá de Gênesis, então, vai lá. Gênesis, Êxodo, Números e segue. Olha, Sofonias capítulo 3. Enquanto vocês estão achando Sofonias, deixa eu dar as boas-vindas aqui para essa família que o pastor André fez referência. Pastor Ivan, sua esposa, sua filha, né? E que são missionários há 30 anos entre os indígenas, lá na Amazônia. E eu queria agradecer muito a presença de vocês. O pastor Ivan é irmão do Damião. E o Damião é o esposo da Deise, né? E está lá, então, a grande alegria da gente receber vocês aqui. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Se há entre nós, hoje à noite, quem precise sempre da renovação de Deus, com certeza são vocês, com os grandes desafios que Deus tem para vocês lá no campo missionário, que não deve ser fácil. Não é? A gente passou com um grupo da igreja aqui, lá em Manaus, 14 dias, no nosso projeto missionário junto aos ribeirinhos. 70 pessoas numa casa só, com 2 banheiros, para vocês terem uma ideia. 14 dias. E a gente todo dia entrando no barco, indo para a comunidade ribeirinha, descarregando o barco, depois carregando o barco de novo, voltando para Manaus, descarregando o barco outra vez, carregando no dia seguinte, descarregando na comunidade ribeirinha, indo com médico, com dentista, com um monte de gente para atender o pessoal lá. Foram 14 dias. Foi uma experiência, agora nem se compara com 30 anos, não é? Ali na obra, junto aos indígenas lá da Amazônia. Deus abençoe vocês e que Deus possa continuar usando vocês para abençoar todos aqueles que recebem a palavra por meio da vida de vocês. Então, Sofonias capítulo 3, verso 17. Sofonias capítulo 3, verso 17. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Está falando de Jerusalém, a cidade de Jerusalém, por isso está fazendo essa referência no feminino. Ele renovará Jerusalém, renovará o povo de Jerusalém. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Vamos de novo, esse versículo é tão bonito. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você, com brados de alegria. Vamos a Sofonias, para a gente entender o porquê disso.
A gente entende melhor uma mensagem da Bíblia quando a gente entende o contexto histórico que essa mensagem está inserida, quando a gente compreende o que é que estava acontecendo ali para o profeta dizer o que ele diz. O profeta não diz o que diz à toa. Tudo que cada um desses profetas, tudo que cada um desses apóstolos dizia ou escreveu, tinha um contexto, tinha uma explicação, tinha um porquê. Assim como as parábolas de Cristo. Quando a gente estuda uma parábola de Cristo, a gente tem que entender por que é que Jesus contou aquela parábola. Quando a gente entende por que é que Jesus contou aquela parábola, a gente entende melhor a lição da parábola. Então não tem como compreender bem uma parábola de Jesus sem compreender o porquê ele contou aquilo, assim como não tem como compreender o que um profeta falou sem compreender por que é que ele falou aquilo. E o que estava acontecendo com Sofonias e com o povo de Judá, onde Sofonias profetizava, onde ele era porta-voz de Deus, onde ele falava ao povo, algumas coisas aconteciam ali. Primeiro, era um momento de grande divisão, de grande polarização política. Judá estava no meio de duas grandes forças imperiais, o Egito e a Assíria. O governo egípcio, ou o império egípcio, o imperialismo egípcio já estava bastante enfraquecido comparado com outros tempos. Mas ainda continuava sendo o Egito. Ainda continuava sendo um grande império. Ainda continuava sendo uma grande força política. E do outro lado você tinha a Assíria, que estava galgando uma grande importância política no mundo. E tinha se tornado já um império de grande expressão. Tanto que a Assíria vai invadir o Reino do Norte, onde ficava Antioquia, a capital. E vai destruir, Samaria, digo a capital, e vai destruir Samaria e o Reino do Norte. Depois isso vai acontecer com a Babilônia, que vai invadir o Reino do Sul. A Babilônia se torna um terceiro grande império, que vai substituir a Assíria como grande império do mundo. A gente sabe que o mundo sempre tem os grandes impérios que dominam. Hoje a briga não é entre Egito e a Síria. A briga hoje é entre os Estados Unidos e China. Quem é que vai acabar dominando tudo? Quem vai vencer essa disputa de quem será o grande império do mundo? Mas naquele tempo, o reino de Judá estava entre esses dois grandes impérios que ameaçavam. E o rei de Judá estava numa grande dúvida. Ele devia apoiar o Egito ou devia apoiar a Assíria? Era uma grande dúvida porque, dependendo de quem ele apoiasse, e se aquele império não prevalecesse, o outro império é que ia se vingar. Então era uma grande dúvida. Quem é que vai me dar mais vantagens políticas? Se eu me tornar um aliado do Egito, eu vou ter mais vantagens políticas, ou se eu me tornar um aliado da Síria? Mas se o Egito acabar caindo e a Síria dominar, como é que eu fico se eu estiver apoiando o Egito? Por outro lado, se eu apoiar a Síria e o Egito acabar dominando sobre a Síria, como é que eu vou ficar nessa história? Então era uma grande dúvida. Uma questão política, de geopolítica, que o rei de Judá estava enfrentando. E a profecia de Sofonias tinha a ver, em primeiro lugar, com isso. Uma das mensagens que Sofonias levava ao povo era essa. Não é o Egito, nem é a Assíria que vai resolver o problema de vocês, mas Deus. O problema de vocês não é com o Egito, nem é com a Assíria, o problema de vocês é com Deus. Resolvam o problema de vocês com Deus.
Essa era uma das mensagens que Sofonias levava. Outra mensagem que Sofonias levava era o seguinte: consertem a vida de vocês. E aí ele falava usando Jerusalém como o símbolo do povo de Judá como um todo. Jerusalém era a cidade que serviu de referência histórica para toda a história dos judeus. E ele dizia: Jerusalém precisa renascer. Jerusalém precisa se santificar. Jerusalém precisa se purificar. Jerusalém precisa me ter como seu Deus e seguir os meus ensinos, a minha lei. Então havia esse apelo também de Sofonias para que houvesse uma transformação em Jerusalém, uma transformação na vida do povo. Então o contexto é esse. E principalmente porque havia essa ameaça, não só essa ameaça, mas como outros profetas diziam, olha, cuidado com o que vocês estão semeando. Porque vocês vão colher aquilo que vocês semearem. Então esse sempre foi o apelo feito ao povo. Cuidado com a maneira como vocês estão vivendo, porque vocês vão colher frutos bons ou frutos amargos a partir da maneira como vocês vivem. E aí a gente chega nesse texto. O capítulo 3, como um todo, é uma promessa de Deus de que se Jerusalém for a Ele, se o povo se quebrantar, se o povo tiver o seu coração contrito, se o povo buscar a Deus, Deus vai trabalhar com eles e Deus vai fazer com que as coisas se renovem, com que as coisas se transformem. Então Sofonias deixava duas coisas muito claras. É uma questão com Deus, não é uma questão política. Não é uma questão de politicamente estarem usando o nome de Deus. Não é uma questão de politicamente citarem Deus. Não é uma questão do nome de Deus estar estampado nas fachadas dos prédios, nos prédios públicos, nas instituições públicas. Não é essa a questão. A questão é o nome de Deus estar gravado no coração de vocês. Essa é a questão. Então o profeta esvaziava o uso político do nome de Deus. E dizia, a questão é da relação de vocês com Deus. Não é uma questão política. Não é uma questão do uso político de Deus. E a segunda coisa que Sofonias advertia, avisava as pessoas, é que se vocês buscarem a Deus, vocês serão renovados. Deus fará uma renovação na vida de vocês, na vida da cidade, na vida do povo. Se Deus estiver no coração de vocês, haverá renovação em vocês. E aí vem esse texto do versículo 17. Essa promessa, essa garantia dada por Sofonias de uma maneira tão bonita, tão poética até. E aí ele está dizendo três coisas que são importantíssimas. Se a gente essa noite quiser saber como é que Deus renova nossas vidas, como é que Deus faz essa renovação, promove essa renovação, como é que a gente pode ter certeza de que isso vai acontecer se nós buscarmos a Deus? Há três referências aqui, nesse versículo 17 que nós lemos, que são importantíssimas, para a gente saber a maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus agir, e como é que essa renovação acontece na nossa vida. A renovação que Deus opera em nós vai acontecer a partir
da perspectiva que tivermos a respeito de Deus, no sentido de que Deus está presente, no sentido de que Deus é poderoso e no sentido de que Deus é o Deus da alegria. Deus está presente, Deus é poderoso e Deus é o Deus da alegria. São essas três coisas que Sofonias está dizendo aqui. O Senhor está no meio de vocês, está presente. Ele vai agir poderosamente, Ele é poder. E o Senhor se alegrará com vocês, porque Ele é o Deus da alegria. São sobre essas três coisas que eu gostaria de falar com você essa noite. Deus renovando as nossas vidas, renovando nossos corações, renovando nossos caminhos, renovando nosso andar. A partir dessas três perspectivas, nós temos um Deus que está presente conosco, que é um Deus poderoso e que é o Deus da alegria. A primeira coisa, então, que Sofonias está dizendo é isso. O seu Deus está no meio de vocês. O seu Deus está junto a vocês. O seu Deus está com vocês. Sofonias está dizendo aqui, séculos antes, o que o anjo diria a Maria e diria a José, quando anunciaria, e o nome dele será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A primeira coisa que renova nossa motivação, que renova nossos propósitos, que renova nosso ânimo, que nos coloca em pé, que nos dá disposição para continuar caminhando, apesar de todas as adversidades, surpresas e imprevisibilidades da vida, é essa primeira certeza fundamental. Fundamental. Deus está presente conosco. Deus estar no nosso meio era uma mensagem importantíssima para o povo que estava abatido, estava desmotivado, estava aflito, estava preocupado com a situação política, estava preocupado com a situação mundial, sofria diretamente sobre ele as consequências dessa situação política e dessa situação mundial. Havia temor quanto ao futuro. Havia temor quanto ao que estava reservado lá na frente. Havia temor sobre as consequências no nosso dia a dia. E no meio de todos esses temores, no meio de todos esses medos, no meio de todas essas inseguranças, a única coisa que podia manter o ânimo do povo ativo, vivo, era a certeza de que Deus estava com eles. Não era alguém distante, não era alguém no santo dos santos, não era alguém só no clero sacerdotal, não era alguém só no altar, não era alguém no trono celestial, não era alguém fora da história e fora do tempo, não era só o Deus eterno, não era só o Senhor dos exércitos, não era só o Altíssimo, era o Deus conosco, era o Deus no nosso meio. Como se o profeta dissesse, olha, vocês cultuam a Deus, mas às vezes vocês ficam com a impressão que Deus está muito distante, que Ele está lá, separado de vocês. E o que eu estou lembrando vocês é que Deus está com vocês. Não é porque vocês estão passando momentos difíceis que Ele abandonou vocês. Não é porque vocês estão enfrentando situações de adversidade, de aflição na vida, que Ele se esqueceu de vocês. Ele está com vocês, acompanhando vocês, junto de vocês, em vocês.
Essa era a mesma certeza que Jesus queria dar aos seus discípulos. Ele repetia isso para os discípulos. Ele dizia, olha, vai chegar o momento que eu não estarei mais com vocês. Mas eu não vou deixar vocês sozinhos. O meu Espírito estará com vocês. E quando ele chegar, quando o Consolador chegar, ele vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei a vocês e ele vai conduzi-los. Então, tudo aquilo que Jesus estava deixando para os discípulos como ensinamento, como propósito, como desafio, tudo aquilo que Jesus deixava com seus discípulos dizendo, vocês têm que fazer isso e têm que fazer aquilo, vão e façam discípulos, vão e falem em meu nome. Tudo aquilo estava firmado numa promessa. Vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. Essa é a grande diferença entre Jesus e vários outros grandes líderes religiosos que nós temos. Se o mundo seguisse muita coisa que Confúcio, sábio chinês, ensinou, também seria melhor. Se o mundo seguisse muita coisa que Buda falou, também seria melhor. Confúcio, 300 anos de Cristo, havia dito que Cristo falou 300 anos depois. Não façam aos outros o que vocês não querem que as pessoas façam a vocês. Cristo repetiu isso. E a gente pode encontrar coisas boas. Se a gente seguisse tudo o que o Mahatma Gandhi da Índia ensinou, também muitas coisas seriam melhores. Mas tem uma grande diferença entre Cristo e todos esses fundadores de religiões. É que nenhum deles, quando ensinou certas coisas aos seus discípulos, disse a eles, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos. Jesus disse isso. Nenhum deles ressuscitou ao terceiro dia e disse, eu estou com vocês. A grande diferença é que, além de termos o que Jesus nos ensinou, nós temos Jesus nos dizendo, eu estarei com vocês, o meu Espírito estará em vocês e vai lembrar vocês de tudo que eu ensinei e vai ajudar vocês a viverem tudo que eu ensinei. Nós não estamos sozinhos. É possível, sim, cumprirmos o que Jesus ensinou. É possível, sim, aceitarmos o desafio que Ele nos deu. É possível, sim, realizarmos a missão que Ele deixou à igreja, porque nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus está conosco, o Espírito de Deus está em nós. Deus, o seu Deus, está no meio de vocês. Essa é a primeira coisa, a presença de Deus. Quando a gente esquece a presença de Deus, não tem como ser renovado. Quando a gente esquece a presença de Deus, não tem como a gente se motivar. Quando a gente esquece a presença de Deus, não tem como continuar caminhando. Mas quando a gente lembra da presença de Deus, a gente experimenta o que o apóstolo Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Sofonias está dizendo, o seu Deus está no meio de vocês, e aí ele diz, ele é poderoso, ou ele age com poder. Sim, nós sabemos que Deus é poderoso, faz parte do nosso sistema doutrinário. Faz parte da nossa confissão doutrinária. Faz parte de qualquer concílio que examina uma pessoa para ordená-la pastor ou pastora. Perguntar quais são os atributos de Deus. Aí a pessoa responde, Deus é onipresente. Isto é, está presente em todos os lugares, é onisciente, sabe de todas as coisas e é onipotente. Ele pode tudo.
Qualquer um pode recitar isso. Eu creio num Deus que é poderoso, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que pode todas as coisas. Sim, isso faz parte do nosso credo, mas nem sempre faz parte da nossa experiência pessoal. A gente sabe recitar isso, mas não sabe viver isso. E a gente não sabe viver isso por um motivo muito especial. Nós criamos uma expectativa errada sobre o poder de Deus. Esse é o nosso problema. Quando a gente fala num Deus poderoso, a gente cria uma expectativa errada sobre esse poder e sobre como ele age. Porque quando eu digo que Deus é poderoso, normalmente eu estou dizendo que Deus é poderoso para agir de acordo com o que eu acho que ele deve fazer. E quando eu digo que eu creio no poder de Deus, normalmente eu estou vinculando o poder de Deus a coisas que eu gostaria que ele fizesse. E quando ele não faz, eu fico me perguntando, será que Deus realmente é poderoso? E aí existem dois grandes equívocos que nós cometemos. Quando as Escrituras dizem que Deus é poderoso, em primeiro lugar, em nenhum momento a Escritura está dizendo que Deus é poderoso para agir conforme o que a gente queira. Deus não é poderoso para seguir os meus caprichos. Em nenhum lugar da Bíblia, quando Deus se apresenta como o Todo-Poderoso, é para ser o meu gênio da lâmpada. O nosso primeiro erro é esse. Nós queremos confiar em Deus como poderoso, mas para que Ele seja o nosso gênio da lâmpada. Eu esfrego, o gênio aparece e diz, faça o pedido que você quiser. E às vezes eu tenho a impressão que quando a gente lê certos textos na Bíblia que dizem, peçam o que vocês quiserem a Deus e Ele fará, a nossa visão de Deus é a do gênio da lâmpada. De alguém que está a nosso serviço para cumprir os nossos caprichos. Então esse é o primeiro equívoco que nós cometemos. Deus, quando se apresenta como poderoso, não quer dizer que o poder dele está à nossa disposição para agir de acordo com o que a gente acha que ele tem que fazer. Essa é a primeira coisa. Por isso que tem muita gente se decepcionando com o poder de Deus. Não é o poder de Deus que está decepcionando a pessoa, são as suas falsas expectativas sobre Deus que a decepcionam. Mas sobre o poder de Deus, a gente comete um segundo equívoco, que ainda é pior do que o primeiro. Não só a gente vincula o poder de Deus aos nossos desejos, e acha que Deus vai demonstrar que é poderoso, fazendo aquilo que eu quero que Ele faça. Mas um segundo equívoco que a gente comete que é pior que esse, é achar que o poder de Deus se manifesta exteriormente a nós. Quando, na verdade, a grande ação do poder de Deus não é agir fora de nós, mas é agir em nós. E aí deixa eu exemplificar melhor isso. Com o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, já terminando a carta, Paulo fala sobre o seu espinho na carne. E que ele pediu 3 vezes a Deus que Deus retirasse dele.
E o poder de Deus não retirou. E Deus não usou o seu poder para retirá-lo. Ele não abriu um mar vermelho para Paulo, ele não ressuscitou um Lázaro para Paulo e ele não tirou o seu espinho. E aí é que Paulo, refletindo sobre essa experiência, ele nos dá uma grande lição sobre isso. Quando ele diz, o poder de Deus não agiu fora de mim. O poder de Deus agiu dentro de mim. Porque embora ele não retirasse esse espinho, ele fez com que eu confiasse na sua graça, a minha graça te basta, e me deu condições de suportar aquele espinho e de superar essa situação. Não foi um milagre exterior, foi um milagre por dentro. Ele não abriu um mar vermelho fora de mim, ele abriu um mar vermelho dentro de mim. Ele não ressuscitou Lázaro fora de mim, ele ressuscitou um Lázaro dentro de mim. Ele não multiplicou pães fora de mim, ele multiplicou pães dentro de mim. Aconteceu aqui dentro a manifestação do poder de Deus, de tal maneira que, embora esse espinho continuasse comigo, eu continuei resistindo, vivendo, servindo a Ele, confiando, porque o seu poder agiu dentro de mim. Então são duas coisas sobre o poder de Deus que nós precisamos entender. Deus ser poderoso não quer dizer que Ele vai fazer o que eu acho que Ele tem que fazer. Ele vai fazer a sua vontade. E Deus ser poderoso não significa que Ele vai trabalhar fora de mim. Ele vai trabalhar com o seu poder dentro de mim. Para que eu cresça, para que eu amadureça a minha fé, para que eu me torne uma pessoa melhor, é onde o seu poder está trabalhando, é dentro de mim. E aí, se o mar não abrir, eu vou superar isso. Se os pães não forem multiplicados, eu vou superar isso. Se o espinho não for retirado, eu vou superar isso. Por quê? Porque o poder de Deus não é algo que age fora de mim, ele é algo que age em mim, para mexer comigo, para me melhorar, para me aperfeiçoar. É comigo que ele está trabalhando. É em mim que o seu poder age. Então, quando Sofonias está dizendo ao povo, ele é poderoso, não estava dizendo, olha, podem fazer o que vocês quiserem, que Jerusalém nunca será destruída, porque Deus é poderoso. Não estava dizendo, podem ficar tranquilos aí na vida de vocês, que Deus não vai permitir nunca que os babilônicos cheguem aqui. Deus não estava dizendo, olha, esse templo aqui nunca será derrubado. Aconteceu tudo isso. Judá foi invadido, Jerusalém foi destruída, o templo foi derrubado e Deus continuava sendo poderoso porque agiu na vida deles, a ponto de 70 anos depois retornarem para darem continuidade ao propósito de Deus, como um povo muito mais preparado para esse propósito. Deus é poderoso. Mas é poderoso para trabalhar com você. É poderoso para trabalhar seu coração. É poderoso para fazer você crescer. É poderoso para aumentar sua fé. É poderoso para experimentar, para que você experimente mais, intimamente e concretamente a sua graça. É dentro de você que Deus vai manifestando o seu poder. É lá, quando você estiver numa cama de hospital, que dentro de você Deus vai manifestar seu poder. É lá,
quando você tiver com problemas no trabalho e aquilo tiver um ambiente insuportável, é que Deus vai exercer o seu poder dentro de você. É lá, quando você estiver com um conflito familiar que parece que não tem solução, que Deus estará agindo dentro de você, com poder. Porque a ação poderosa de Deus age sempre dentro da gente. O seu Deus está no meio de vocês. Por isso ele renova vocês. É a certeza da presença de Deus e a experiência com a presença de Deus que nos renova. Segundo, o seu Deus é poderoso para agir. Não para ficar fazendo o que você quer. E nem para ficar abrindo o mar diante de você. Mas para agir dentro de você, transformar você e transformar você numa pessoa melhor à luz dessas experiências com essas situações na vida. O poder de Deus age dentro de você. E a terceira coisa que o profeta Sofonias diz, ele vai se alegrar com você. Ele vai se regozijar com você. Que numa tradução mais direta do que essa, e mais rasteira do que essa, é o seguinte: e Deus vai festejar com você. Porque Ele é o Deus da alegria. Deus quer que você experimente alegria, prazer. Alegria e prazer em tê-lo. Alegria e prazer em conhecê-lo. Alegria e prazer em servi-lo. Alegria e prazer em ter comunhão com Ele. O Evangelho é boa nova de alegria. Quando os anjos anunciaram o nascimento de Cristo, anunciaram com alegria. Quando o pai recebeu o filho de volta, houve grande alegria. Quando o pastor encontrou a sua ovelha e a trouxe de volta, houve grande alegria. Quando a mulher encontrou a dracma perdida, houve alegria, houve festa, houve comemoração. O nosso Deus é um Deus de festa e de comemoração. É um Deus de alegria. Por que vocês acham que o povo de Deus era um povo tão festeiro? Por que vocês acham que as datas especiais da história do povo de Deus era comemorado com uma festa, músicas e danças? Porque Deus é Deus de alegria. A grande obra que Deus realiza na nossa vida, que é o Evangelho, é uma obra de alegria. As boas novas não são boas novas apenas, são boas novas de alegria. E isso é Evangelho. Não tem como falar em Evangelho sem falar em alegria. Não tem como falar em Evangelho sem falar na alegria que o Evangelho produz. Então, seguir a Cristo é algo prazeroso para dar alegria. E aí é o seguinte: se cristianismo para você é uma cruz para carregar, é uma tortura, se igreja é uma tortura, se seguir a Cristo é uma tortura, se servir ao reino de Deus é uma tortura, é uma obrigação, é medo de ir para o inferno, é aquele negócio rígido, que você não tem espaço para nada, legalista. Se é fardo sobre você, Jesus está dizendo, vamos fazer uma troca. Passa para mim os fardos que a sua religião tem deixado no seu ombro e me siga. Porque o Evangelho nunca foi uma proposta de fardo, de peso, de obrigação, de medo, de pagar dívida, de se sentir devedor de Deus,
de ficar numa neura eclesiástica. O evangelho é alegria, é leveza, é prazer, é festa, é comemoração. Nós, religiosos, é que transformamos isso num peso, numa coisa rígida, formal, enquadrada, engavetada. A gente é que persegue porque o outro não crê como a gente. Quem inventou as fogueiras inquisitoriais não foram pagãos, foram cristãos que queimavam pessoas porque eram pessoas diferentes. Isso foi inventado pela igreja. Isso foi inventado por um sistema religioso. Isso foi inventado por um dogma, por um credo. O evangelho não é nada disso. O evangelho é alegria. O evangelho é prazer. O evangelho é leveza. Tem alguma coisa errada. Se vida cristã para mim é peso, é lei, é exigência, é graça da porta para fora e da porta para dentro, é um tormento para a pessoa. Tem alguma coisa errada se não é essa alegria prazerosa na comunhão de Deus, no serviço do Senhor. Alguma coisa está errada. Porque Ele é o Deus que está no meio de vocês, Ele é o Deus poderoso, e Ele é o Deus que festeja com vocês. É o Deus que faz a gente se desarmar diante do outro, perdoar e ser perdoado, ter misericórdia e receber misericórdia, ser compreensivo, ter compaixão, sentir a compaixão, ter amor e sentir o amor, ter alegria, ter prazer. Isso é evangelho. É o Deus que festeja com a gente. Por isso os nossos cultos deviam ser sempre expressões de alegria, de prazer. O coração tem que estar no culto. O que a gente faz para Deus e para o reino de Deus tem que ser feito de coração, com alegria, com prazer, leve. Se realizando com aquilo. Coisa de gente leve. Coisa de gente alcançada pela graça e que quer transmitir graça. Coisa de gente que sabe que é pecador e é perdoado. E que olha o outro e vê o outro como um pecador perdoado por Deus também. Isso é evangelho. Ele vai se alegrar com vocês, Ele vai festejar com vocês, Ele vai comemorar com vocês. É isso que renova agora. Como é que você quer ser renovado se você vive carregando um peso? Se para você as coisas são obrigação? Se você faz por medo de Deus punir você? Como é que você quer ser renovado na sua fé, no seu seguir a Cristo, se tudo ali é um enquadramento, é um engavetamento, é uma exigência sem fim? Ele vai se alegrar com vocês. Deus é uma festa. Deus é uma celebração. Deus é o riso. Deus é o prazer de estar com Ele, de ter comunhão com Ele. É só quando a gente sente essa alegria e esse prazer que somos renovados. Então tem 3 coisas aqui na mensagem de Sofonias, tem 3 coisas que precisam acontecer para que a gente se sinta renovado.
Primeiro, precisamos confiar firmemente na presença de Deus conosco. O seu Deus está no meio de vocês. Quem não confia nisso não tem como se renovar. Não tem como renovar o ânimo. Segundo, Ele é poderoso não para fazer o que você acha que Ele tem que fazer, mas para agir dentro de você e tornar você uma pessoa cada vez melhor. E terceiro, Ele é o Deus da festa, da alegria, da leveza, do amor, do perdão, da graça, da misericórdia, da compaixão. Quanto mais a gente experimenta essas coisas, quanto mais experimenta amor e graça e perdão e misericórdia e compaixão, é uma leveza e é uma renovação. Quanto mais a gente quer legalismo, lei, exigência, obrigatoriedade, dedo apontado para o outro, somos o tribunal do mundo, somos a palmatória do mundo, mais infelizes nós somos, mais fariseus nós somos, mais pesados somos. Não tem como se renovar. Por isso, Sofonias está sendo tão cheio do Evangelho quando diz isso. O Senhor está no meio de vós, Ele é Deus convosco. O Senhor é poderoso para agir em você. E o Senhor é alegria para fazer você se alegrar. Por quê? Continuamos tristes, pesados e carregando fardos, se nós temos um Deus que é o Deus da alegria, da graça e do amor. Renova-me. Essa é a oração. Eu não me lembro mais se era a Luísa ou se é a Laura, mas uma das duas, brincando com aquele João bobo, João teimoso, sabe? Dá um soco, ele vai lá atrás e volta. Aí ia com mais força e voltava. Aí, aqueles lugares de diversão de criança tinham lá que ia e voltava, ia e voltava. Aí uma delas virou para mim e falou assim: pai, aqui não tem jeito não, porque ele levanta por dentro. Eu derrubo ele, ele levanta por dentro. Sabe o que é ser renovado pelo Senhor? É sempre levantar por dentro. O que é ser renovado pelo Senhor não é ter a certeza de que nunca vai acontecer nada de ruim. É a certeza de que não seremos derrubados. Nós vamos levantar por dentro, porque habita em nós aquele que é o Senhor que renova todas as coisas. Então, renova-me, é a nossa súplica de confiança e de alegria. Que o Senhor nos renove sempre. Amém. Vamos cantar? Então, com muita alegria, com muito regozijo, com muita satisfação, com muita graça, com muita gratidão, vamos louvar a esse Senhor que nos renova sempre, o Senhor das nossas vidas. Vamos ficar em pé e vamos cantar.